eu trouxe um pouquinho mais elaborado para vocês. A minha Mark 41. Então, só para vocês verem aqui, ó. A minha Mark 41. Isso aqui a gente chama de braço hidráulico, né? Então, é um braço hidráulico. Aqui ele tem uma relação que aí eu vou explicar para vocês. Pode pôr na telinha para ele, diretor? Que é o seguinte, ó. Então, algumas indústrias, né, utilizam hoje o que nós chamamos de esses braços robóticos, né? Então, máquinas industriais que têm articulações controladas eletronicamente, possuindo aí grau de liberdade e o seu movimento. Na tela de vocês eu tenho vários modelos de braços hidráulicos. Com pinça, sem pinça, com, por exemplo, uma furadeira, com... Eu tenho vários modelos aí que eu trouxe para vocês. O que eu construí aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui, o que eu construí, ele é um modelo de pinça, né? Então ele tem aqui na ponta uma pinça, que eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Então eu tenho uma pinça, né? Ele tem esse movimento aqui de pinça, que foi o que eu construí aqui, que eu construí, tá? Então, o que que eu quero aqui? Me lembrou o puxa-frango do desenho do Pica-Pau, Ah, né? tá, Lembrou sei. bastante. Então, o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês que dentro dessa parte, eu gosto muito, óbvio, né? Essa parte de robótica que nós vamos tentar desvendar aqui. Então, de novo, vou falar algumas relações aí de grandezas e eu quero que vocês elenquem aí ao longo dessa aula que vocês podem identificar. Primeiro, eu vou explicar como que funciona essa anatomia. Pode pôr na telinha para ele, diretor? Então, a anatomia desse braço robótico. Ele funciona assim. Ele tem uma base, no caso aí ela pode ser fixa ou móvel. Aqui eu tenho aqui é móvel, né? Ela tem rotação, então ela forma uma rotação, que é uma grandeza, né? Eu tenho alguns graus de liberdade. Liberdade é essa articulação, é onde esse robô ele pode fazer. Então ele tem basicamente essa articulação para cima, para baixo. Então, que tipo de movimento ele pode fazer, que é esse grau de liberdade dele. A partir dele, então eu tenho essas articulações, que são motores hidráulicos ou pneumáticos, no caso aqui são hidráulicos, né, que eu estou utilizando, que é uma ideia que nós utilizamos da seringa ontem, que é o que nós vamos enxergar. Então eu tenho, por exemplo, a abertura da pinça, eu tenho o Bacana. movimento ali da rotação dessa pinça, a abertura, que é a extensão tanto de altura quanto de comprimento, que é essa ideia, e eu tenho ali o último movimento como se fosse o cotovelo. Pode falar. Esse cotovelo ele envolve ângulos, né? A gente acabou esquecendo de falar. A gente até comentou que Isso fala mesmo. sobre isso, porque ângulo é uma grandeza também, né? Isso mesmo, o ângulo é Muito uma legal. grandeza que é o que nós vamos tentar mostrar. E aí agora eu vou mostrar para vocês que basicamente esse robô, ele exerce um movimento, eu vou até pedir pro diretor, ele exerce um movimento de braço, ó. Ele exerce um movimento aqui, ó, como se fosse um braço, ó. Vou até pedir, tenta mostrar assim, ó, como se fosse um braço. O que que ele faz, ó? Ele monta aqui como se fosse um braço. Então eu tenho a articulação na cintura, que é rotação. Tudo bem. Eu tenho aqui meu cotovelo, O ombro. o ombro, desculpa. Nossa, velho. Eu tenho o meu ombro, que é um movimento de largura, o movimento de extensão, né? Então, altura, extensão. Eu tenho rotação aqui no pulso. Eu tenho mais um, que é movimento para cima e para baixo, que seria do meu pulso também. Então, eu tenho a rotação e esse movimento. E eu tenho o movimento de pinça. Legal. Beleza? Muito Então, bom. basicamente, esses são os movimentos. E aí eu tenho no meu aqui no meu braço hidráulico. Então o que que eu fiz, né? Eu vou explicar para vocês depois o funcionamento, mas ele tem, ó. Então eu tenho a rotação, né, Tony? Ó, eu tenho o movimento de Olha, rotação, que legal. tem esse movimento de rotação. Eu tenho esse movimento articulado aqui, ó, que é como se fosse uma extensão, né? Eu tenho o movimento, no caso de altura, né? Ó, opa, desculpa se for a pinça. Eu tenho o movimento de altura. Opa, esse aqui não foi? Ele soltou da vareta ali, ó. Soltou não. Esse movimento de altura. Ixi, acho que esse daqui. Acho que quebrou a seringa. Isso aqui eu arrumo depois, mas ó. Movimento de rotação dele aqui, ó. Acho que é a seringa mesmo. É. Dá uma travadinha, né? Ela deu uma travada. Então esse movimento aqui, ó. Aí. Esse movimento de extensão. E por último, que é um dos mais, eu tenho esse movimento de pinça aqui, né? Na ponta, ó.
Então tem esse Coisa movimento interessante, né? de pinça aqui na ponta, Tony. Bacana, normalmente a gente pensa na robótica, a gente já pensa já em eletricidade, em metal, e a gente não está usando nada de metal e nada de eletricidade, é uma coisa Isso mesmo, interessantíssima, né? isso mesmo. Então eu tenho esses movimentos, né? Basicamente, todos eles são relacionados a essas grandezas, né? Eu tenho então todas essas relações à grandeza. E aí que entra o ponto, né? Que eu vou tentar mostrar para vocês. Pode pôr na telinha para eles, diretor. Eu vou tentar construir aí com vocês. Claro, infelizmente nosso tempo é muito curto aqui. Vai ser hoje e amanhã, né? Que vou mostrar para vocês essa construção. E aí eu tenho algumas características. Então eu tenho uso de papelão, palito de churrasco, o enforca-gato, né? Cola quente, mas eu vou utilizar aquela super cola, né? Então eu vou utilizar essa super cola, palitos de sorvete e aí no caso fita adesiva, se for o caso. Pode deixar tirem um print dessa tela. Aí tá o scanner, que é o manual que eu utilizei para construção desse braço robótico, beleza, Muito Tony? bem, ó. Os alunos da PEI Olímpio Catão de São José dos Campos querem construir essa mão usando material alternativo. Bom, como a gente está falando de grandeza, É desde que possível. você guarde as proporções, as grandezas, você pode usar outro material, né? Não teria Sim, problema. é possível. Inclusive, é possível utilizar, Tony, que eu já vi em alguns, aqueles canos de PVC que estão estragados. Lá você pode Sim, utilizar esses modelos. muito Eu, bom. no caso aqui, eu peguei o papelão. Então, o que eu fiz? Ó? Vocês vão cortar. O que eu fiz aqui só com... Você vai ter que basicamente ter dois de cada um que eu vou comentar agora. Então, eu tenho... Vamos pensar aqui. Eu tenho dois retângulos grandes, dois retângulos aqui menores, né? Dois quadrados e dois trapézios, né? Trapézios. Então eu tenho dois trapézios aqui. O que vocês têm que entender aí por enquanto? Então esse retângulo maior, ele tem 25 centímetros aqui de comprimento, Grandeza. 3 centímetros aqui de altura. Então eu tenho uma área aqui Muito desse bem. retângulo. Beleza. Você vai fazer o seguinte. A 6,5 centímetro aqui, ó. 6,5 centímetro eu vou fazer um ponto. E esse 1,5 centímetro aqui também eu vou fazer um ponto. 1 centímetro de altura, 1,5 de altura por 1,5. Todos os dados que eu tô falando tem nesse QR Code aí que vocês viram, tá? Só pra gente não se perder. Então eu vou ter dois desse, né? E eu vou ter um outro retângulo de 20 de comprimento, né, Tony? Por 3 centímetros aqui também de altura. Eu vou ter, então, essa área, 1,5 centímetro também, ó, 1,5 para cá, 1,5 para cá, e 1,5 para cá também, esse pontinho aqui que a gente vai furar. E aí eu tenho dois quadrados, né? 7 por 7, então 7 por 7, né? O quadrado aqui. E aí eu tenho o trapézio. Esse trapézio eu vou ter 13 de comprimento, 3 aqui de altura e 7 nessa outra altura. Então, eu tenho 7 como se fosse encaixado esse aqui, né? E eu tenho os outros 3 desse lado aqui, né? Desse outro lado aqui. Beleza, Tony? Beleza, a professora Madalena de novo participando aqui conosco, né? Só informando aí para a professora Madalena que na verdade é uma demonstração, tá bom? É, Não é obrigatório fazer esse isso trabalho, mesmo. né? Nós estamos aplicando a ideia de grandezas dentro de uma construção para ver onde nós podemos utilizar as grandezas, tá certo? Isso mesmo. Hoje a ideia eu vou mostrar para vocês uma base aí da construção de como funciona. Nesse QR Code tem toda a informação, tem toda a instrução lá para vocês construírem. Isso mesmo, tirem lá um print, vocês podem utilizar esse QR Code para a construção. O que eu quero mostrar aqui para vocês é como que eu vou fazer isso. Uma dica, né? Eu cortei aqui, e aí eu vou entrar numa outra ideia, né? Esse papelão que eu tenho, ele tem uma gramatura. Olha outra palavra que eu estou utilizando. Então eu tenho uma gramatura aqui mais espessa. Então eu tenho uma gramatura maior. Geralmente o papelão que vocês têm é às vezes mais fininho. Então, se forem utilizar aquele papelão mais fininho, façam o seguinte, colhem dois, tá? Para vocês fazerem. Nesse caso aqui eu tenho uma gramatura maior desse papelão. Aqui. A gramatura do papelão aí é como se fosse a massa dele, né? Então, Isso é, no caso, a densidade por centímetro quadrado ali no caso, é a né? densidade dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses furos aqui, ó, com um palito de churrasco, né? Então, eu venho aqui, vou fazer esses furos, né, ó. Então, fiz aqui, ó, primeiro furo. Vou fazer aqui o meu segundo furo nesses pontos aí que vocês encontraram. Então,
Vou pegar aqui todos os meus retângulos, né? Vou começar pelo retângulo e vou fazer esses furos, tá, Tony? Aí, o que eu quero que vocês entendam aí, se for fazer, por favor, faça acompanhado de um responsável, do pai ou da mãe, ou se você estiver na escola, professores, façam com seus alunos, né? Lembrando que não é obrigatório, né, Não Tony? é. Você pode criar outra construção também, né? De Não outra necessariamente forma, né? De outro modelo. Então, eu estou fazendo aqui, ó, esses furos, basicamente, que vão ser os meus pontos ali, como se fosse na construção do braço, são pontos específicos, né? Então, eu tenho, primeira coisa aqui, ó, que fazer esses pontos. Aí, fazendo essas marquinhas aqui, como vocês viram, então, fazendo essas marquinhas, eu vou começar pelos maiores. Então, eu vou pegar esses dois maiores e eu vou fazer o quê? Eu vou passar um palito aqui, ó, um palito aqui, vou pegar outro, né, outro palito, e vou passar nessa outra aqui, lembrando que eu calculei todo o comprimento, tudo bonitinho, né? Aí eu tenho aqui. Mas qual medida que eu tenho que fazer nessa largura, né? Eu vou pegar uma seringa, então vou colocar aqui uma seringa só para vocês verem. Então essa seringa aqui é o que vai dar a minha espessura, né, Tony? Então não façam muito justo, tentem só que ela caiba aqui Encostar, né? Pra ela dentro. ter movimento, Isso, né? que ela caiba aqui dentro, ó. Então eu fiz aqui a seringa, que ela caiba aqui. Então essa medida você vai fazer, obviamente, para os dois, né, para ela ficar retinha. Deixa eu colocar duas seringas aqui. Então você fez aqui essas duas medidas, ok? Na extremidade, que tem esse maior lado aqui, você vai fixar, ó. Lembrando que, ó, eu estou fazendo aqui com vocês ali a construção, então eu passei aquela cola, né, aquela super cola aqui, então fui colocando essa super cola para fixar esses lados. Como a gente está aqui na TV não vai ter tempo, então eu vou fixar esses lados. Então, com o outro, né, com o outro eu vou colocar aqui, ó, esse outro desse lado aqui, ó, só para eu ter a medida, Tony. O que ele vai ser? Vai ser uma das minhas articulações. Então, deixa eu só colocar a seringa aqui para medir de novo. Então, eu vou ter aqui, ó, a minha articulação. Dica, tem que ser móvel, né, ó. Então, aqui eu já tenho a minha primeira articulação, Tony, ó. Então, já tenho a minha primeira articulação. Obrigatoriamente, eu estou formando um ângulo aqui, ok? Fechado? Dessa articulação, o que você vai fazer? A base com retângulo, você vai fazer a mesma coisa. Outro furo aqui, né, ó, nessa base aqui, ó, 1,5 centímetro de novo, né? Isso, lembrando que mais uma vez que essas especificações, essas medidas estão no QR Code, né? Isso Então mesmo. vai estar tudo lá bonitinho também, e o passo a passo também, né? Isso mesmo, tá todo lá, tá toda a construção feita lá, vocês podem ver, tem inclusive um vídeo para orientar vocês nessa construção. Então, de novo, aí eu venho aqui, ó, eu vou medir, aqui eu não vou ter tempo de passar a cola aqui, principalmente pelo tempo que nós estamos. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa construção. Ficou virado, né? Hã? Ficou virado, senhor? Tá certo, tá certo. Aí, o que eu vou fazer, ó? Esse daqui, esse lado aqui, vai ser a minha... Opa, fiz do lado errado mesmo. Fiz do lado errado mesmo. Então, esse outro lado aqui vai ser a minha base. O que eu tenho que fazer? Essa base aqui é o que vai ser encaixado esse outro lado aqui, ó. Ah, ele vai por dentro, né? Isso mesmo. Legal, legal. Então eu tenho uma outra articulação aqui, né? Deixa eu só colocar para eu conseguir furar aqui. Lembrando que tem que passar cola, ele tem que ter movimento, né, Tony? Então, só lembrando é que eu tô fazendo sem passar cola, que é para facilitar ali para todo mundo enxergar, né? Então, o que eu tenho, ó? Essa primeira articulação e essa segunda articulação. Lembrando que aqui é a minha base, né? Por isso que eu falei para vocês o quadrado, né? Então, vocês vão fixar o quadrado aqui. Como eu fixei ali no meu, eu fixei ali e eu tenho esse movimento. Então, eu tenho essa articulação, é a primeira. Eu tenho essa articulação e no final aqui eu tenho uma pinça, que é essa daqui, ó. Essa pinça aqui, ela tem uma elaboração
no QR Code vocês podem identificar mais fácil, vocês podem ver mais fácil, né? Então esse movimento de pinça, ele aqui é um pouquinho mais complexo. Se vocês não quiserem fazer, ele é bem mais simples, só deixar aberto. Então esse movimento de pinça, ele vai ser encaixado aqui no início. O que eu quero que vocês entendam dessa construção? Então eu tenho, primeira coisa, quais grandezas eu estou envolvendo aqui? Estou envolvendo o ângulo, né? Eu posso falar do ângulo, eu posso falar do comprimento aqui, eu posso falar da área e depois eu vou inserir alguns objetos, né? No caso ali, eu vou colocar seringa. Então, qual que é a minha dica? Se vocês forem fazer, tentem construir só essa parte aqui de papelão, Sim. que é mais simples. Legal. E esses palitos serão cortados também. Isso. O pessoal está pedindo para subir o QR Code de novo. Daqui a pouco De sobe. novo? Pode pôr Fiquem na telinha. tranquilos aí, ó. Pode Já pôr tá na telinha. ó. Ó, esse QR Code aí, Tony, foi de onde eu tirei todo... Tem todos os materiais lá, tem todas as informações de como funciona cada retângulo, de como funciona cada coisa. Legal. Beleza? Olha só, a professora Kátia falou assim, como sugestão, boa sugestão dela, poderia convidar engenheiros de arquitetura, mecânicos, engenheiro civil, marceneiro, assim nossos alunos entenderão por que estudam essas matérias e esses conteúdos. E nós também vamos entender, né? Os professores também vão entender, os pais também vão entender. E isso é importantíssimo, né? Contextualizar tudo aquilo que a gente aprende, né? Isso Muito bom, Kátia. Isso Muito mesmo, bom. porque essa é a ideia, né? Essa é a ideia desse braço hidráulico, né, Tony? É a construção, né? É a formação da construção aí, principalmente esse braço, esse modelo hidráulico, ele também pode ser computadorizado, né? Sim. Existe toda uma relação dele ser também computadorizada. Então, com essa construção, eu tentei fazer a coisa mais simples, porque o objetivo aqui não é vocês entenderem muito entender como funciona, óbvio. Entender principalmente as articulações. Aí a minha pergunta que vai na telinha aí para vocês. Observando então o braço hidráulico, quais grandezas estão envolvidas? Então, quais grandezas você acha que estão envolvidas nesse braço hidráulico? Então, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Que a gente nem estava lembrando delas, inclusive, né? Falaram sobre ângulos. Boa! E falaram sobre força, né? Que não é uma matéria que vocês vão ver agora e tal. Faz parte da ciência da natureza, física, né? Mas é muito bacana isso. Falaram de massa também. Muito legal, né? Para quem não sabe, quando você vai na farmácia e sobe na balança, você não está aferindo o seu peso, está aferindo a massa. Mas isso é outro assunto, né, Jonas? Boa. Só então sobe a resposta para eles. Então eu coloquei algumas possibilidades, né? Sim. Coloquei a ideia então da massa, como você comentou, Legal. o comprimento, que foi uma das medidas mais utilizadas, a área e os ângulos, né? Que é para Show. ficar bem claro que os ângulos são medidas aí, no caso, são grandezas, né? Então eu posso identificar como grandeza. Avaliem nossa aula lá, pode pôr. Avaliem nossa aula, se vocês gostaram ou não. Coloquem sempre lá nas nossas redes sociais também, né, Tony? Sim, Então, bacana. marquem lá nas nossas redes sociais. O meu é jonasalmeida89 pro.tony.mate, né? É isso aí. Então, a gente vai se despedindo aqui, né, Tony? Então, aqui, Muito ó, bem. vou terminando a nossa aula aqui, ó. E é Só isso aí. encerrando. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro. Até a próxima.